tenho necessidade de orar antes de pregar e depois que eu prego. E o Espírito Santo falou no meu coração, como é bom se agregar, se reunir e estarmos no mesmo Espírito adorando o mesmo Deus. Amém. Coisas maravilhosas acontecem quando nós cremos que neste lugar verdadeiramente Deus está. Por que Ele está, pastora? Porque você é templo do Espírito Santo. Amém. E a Bíblia diz que nós somos uma igreja ambulante. Aonde eu vou, eu sou a igreja de Cristo. Aonde você está, você é a igreja de Cristo. Então, quando nós se reunimos, estamos em mais pessoas, nós entendemos que nós, ligados no mesmo Espírito, adorando, clamando, buscando, não tem como dar errado. Só que nós precisamos estar no mesmo Espírito. Nós entramos aqui com o intuito de adorar a Deus. E eu sei que há pessoas aqui que entram com enfermidades, problemas, dívidas, situações. Você já colocou no altar de Deus e agora adora a Deus. Porque enquanto você adora a Deus, Deus continua trabalhando a seu favor. Agrada o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler aqui no capítulo 18, no verso 43. Aleluia. Não vai deixar aqui o pessoal acompanhar, né? Por causa de imagem, que é fácil, né? Eles acompanharem. Acharam? 1 Reis, capítulo 18, verso 43. Diz assim: vá e olhe na direção do mar, disse a seu servo. E ele foi e olhou, e disse: não há nada lá. Disse ele: vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Amém? Eu quero intitular essa mensagem: adore antes da chuva. Adore antes da chuva. Repita: adore antes da chuva. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui diante do teu altar, ó Pai. Quero entregar, Senhor, a minha vida mais uma vez nas tuas mãos. Sei que dependo exclusivamente de ti. O teu Espírito habita em mim. Eu preciso do teu Espírito todo o tempo, em toda a ministração, em todos os lugares, para eu poder falar aquilo que o teu Espírito quer falar à igreja. Deus de poder e de glória, o Senhor é aquele que toca, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que renova, o Senhor é aquele que cura, sara, liberta. Por isso, através dessa palavra, que é a tua palavra que emana bênção, milagre, eu quero ministrar nessa noite. Espírito Santo de Deus, 100% eu preciso de ti, que através da minha vida, que sou vaso e tu é oleiro, tu venha manifestar a tua glória sobre esta casa, sobre este lugar e sobre essas vidas. Eu dependo de ti, Espírito Santo. Sou tua, tu és meu. Aplauda o Senhor e salva Jesus. Diga para alguém que está aí pertinho de você: adore antes da chuva. Agora procura alguém que está perto de você: adore antes da chuva. Glória a Deus. Guarde isso. Amém? Para você entender essa mensagem. Nós sabemos que Elias, ele foi um homem chamado por Deus, porque o povo de Israel estava adorando o Deus de Baal, o Deus da fertilidade. Então aquele povo, quando a chuva caía, aquele povo recebia a colheita, porque eles colhiam, a chuva vinha e eles colhiam daquilo que plantavam. Aquele povo dava toda a honra a Deus de Baal. E a palavra de Deus é muito clara quando ela diz que Deus, ele não dá a honra dele a ninguém.
pessoas são os instrumentos de Deus, que Deus tem usado na terra para ser resposta de pessoas, de famílias, aleluia, de nações, de bairros, de cidades. E aqui Deus havia chamado Elias para um propósito. Deus queria que Elias fosse até o rei Acabe, você já sabe, e dissesse para ele que durante, aleluia, aquele tempo, 3 anos, né, você sabe, 3 anos e meio, não ia chover segundo a sua palavra, porque a primeira palavra era dele. Então ele disse, olha aqui, Acabe, o povo está fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. Eles estão adorando ao Deus de Baal, ao Deus da fertilidade. E Deus, ele não gosta que ninguém coloque ele no seu lugar. Por isso, durante esse tempo, 3 anos e meio, não vai chover segundo a minha palavra. Você precisa ser de Deus. Você precisa estar debaixo de uma palavra. Você precisa ter convicção que Deus é na sua vida. Porque naquele tempo o rei era governo era o que dominava, ele mandava, ele poderia ter mandado matar o profeta Elias, mas ele estava na direção de Deus, e conforme Deus havia mandado, ele foi até o rei Acabe e disse, segundo a minha palavra, não vai chover. Você sabe que durante 3 anos e meio não choveu, mas agora chega o tempo de Deus mostrar mais uma vez a sua glória. Porque eu tenho dito que há um tempo determinado para todas as coisas. Deus usou Elias para dizer que não ia chover, porque Deus não queria fazer aquele povo adorasse o Deus, aleluia, de Baal, o Deus da fertilidade. Porque o povo já havia experimentado da glória, do poder, da majestade, como nós. Muitas das vezes nós experimentamos a graça de Deus, porque eu ouvi lá atrás o Tiago dizer, você está enxergando? Sim. Você está se movimentando? Sim. Você está vendo? Sim. Mas parece que isso não é o bastante para nós. Parece que você ter saúde não é nada. Parece que você estar de pé não significa nada. Parece que você olhar para o teu filho, ver ele com saúde, teu marido, tua mulher, a tua família, não significa nada. Porque você não está, aleluia, agradecendo a Deus pela saúde, porque através da saúde você anda, você come, você trabalha, você estuda, você produz, porque Deus tem te dado saúde. Então as pessoas às vezes precisam glorificar a Deus por aquilo que elas querem ver, mas o melhor milagre, o maior, é você estar de pé nessa noite. Eu não quero que você seja um crente conformado com a situação. Um crente vai dizer, mas isso, pastor, sim. Sabe por quê? Porque quando nós vamos visitar alguém, como nós fomos ontem, e vemos uma pessoa com câncer, afinhando, uma pessoa debilitada, uma pessoa que perdeu a sua autoestima porque caiu seus cabelos, uma pessoa que não consegue comer porque tem ferida na sua boca. Ela disse, olha pastora, eu fui a vida inteira uma pessoa dinâmica, eu trabalho, eu sou aposentada, mas eu continuo trabalhando, e agora, olha a situação que eu estou, e eu quero dizer para você, aleluia, glorifica a Deus pela tua saúde, agradeça a Deus, porque tu serve um Deus que tem te guardado e tem te livrado de todo mal. Amém. Aquele povo sabia do poder de Deus, sabia da glória de Deus, mas quando Acabe casou com Jezabel, essa perturbadinha, ele começou a adorar outros deuses, fez em bosque deuses. Então o povo se prostrava diante de Baal, e quando a chuva caía, e aleluia, e o povo via sua colheita ser farta, eles se prostravam e diziam, obrigado Baal, porque tu mandaste a chuva, tu é o Deus da fertilidade, e nós estamos colhendo essa boa colheita, porque tu és bom. Eu não sei para quem nós damos glória e honra, eu não sei quais os méritos que você dá para Deus, mas essa noite é noite de glorificar a Deus. Essa noite é noite de adoração a Deus. Sabe por que Deus te chamou aqui para dizer que os olhos dele estão sobre a sua vida? Então não volte a adorar outros deuses, continue na luta, na adversidade, na bonança, adorando o Deus Todo-Poderoso que é sobre a sua vida. Então, aleluia, Deus havia trazido seca e fome para aquele povo.
Aquele povo não via mais chuva. Se não tinha chuva, não tinha colheita. Se não tinha colheita, não tinha comida. Se não tinha chuva, eles não podiam produzir. Agora, Deus quer mostrar para o povo de Israel e para Acabe, aleluia, o seu poder, aleluia, para dissipar todo o mal. E diz a palavra que Deus envia novamente o profeta Elias para Acabe, para que Elias diga a ele: Acabe, irá chover. Só doido entende isso. Primeiro ele bateu o rei e disse que não vai chover segundo a sua palavra. Agora ele vai e diz para o rei que vai chover. O rei duvidou, é óbvio, e disse: mas de novo esse perturbador aqui, de novo esse homem aqui nos perturbando. E diz a palavra, aleluia, que aleluia, esse homem, tudo que ele fazia, ele chamava a atenção, porque ele era um homem de... Era um homem de... Era um homem de... Deus. Você entende o que é ser de Deus? Você entende que Deus te chamou para uma grande boa obra? Você entende que Deus colocou ferramentas nas suas mãos? Você entende que essas ferramentas são importantes para o reino? Você entende que tem pessoas agora descendo a sepultura, porque muitas das vezes nós, que somos instrumentos de Deus, ficamos prostrados na igreja por causa da diversidade e não fazemos a palavra de Deus se cumprir. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Deus te deu uma missão, assim como Ele deu uma missão para Elias. Eu não sei qual é o teu chamado, eu não sei qual é a sua posição, eu não sei quais são os seus dons, quais são os seus talentos, mas nessa noite Deus está dizendo: acorda, desperta, porque eu não te chamei para ficar como você está. Eu te chamei para você, aleluia, matar urso, matar gigante, aleluia, ter reis, reinos, príncipes da terra, e dizer que eu sou o Senhor desta nação. Deus tem um propósito na nossa vida. E diz a palavra que, aleluia, que hoje eu ministrei 43, ele disse para Acabe: vai chover, prepara os seus carros, porque vai chover. Não chovia, 3 anos e meio seca. Agora esse homem chega e diz que vai chover. Precisa ter fé para isso, igreja. Precisa ter autoridade de Deus para isso, igreja. E sabe o que falta muitas das vezes em nós? Ter fé em ouvir Deus e obedecer Deus. Quando Deus nos dá uma direção, nós não olhamos para um lado e para o outro. O Senhor mandou, se o Senhor mandou eu vou. Se o Senhor está falando, eu vou segundo, aleluia, a minha palavra, mas primeiro debaixo da tua palavra. Aleluia. Nós temos que ser destemido, corajoso. Nós temos que crer que Deus é conosco, igreja. Nós não podemos sentar mais na igreja. Não é tempo disso, de nós ficarmos aqui cochilando. Ah, eu vou ficar cochilando. Será que Deus me ama? Deus não me ama. Será que Deus me vê? Deus não me vê.